Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia nessa manhã, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 10. Mateus 13, verso 10. Se você achou, você pode acompanhar na sua Bíblia. Se não, vai estar aqui no telão, você pode acompanhar também. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que não tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Pai querido, Deus amado, papaizinho querido, obrigado pela tua presença neste lugar, obrigado pelo teu Espírito Santo está aqui, porque esta é a tua casa, Senhor. Aqui, sendo a tua casa, tu tens liberdade. Nós te agradecemos porque nós somos livres em ti. Toma, Senhor, as nossas mentes, nossos corações, nossas emoções, os nossos ouvidos cativos a ti, para que nós possamos entender aquilo que tu quer falar e revelar a nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Essa semana toda eu passei estudando a Bíblia, como de costume, perguntando ao Senhor sobre o que nós falaríamos nessa manhã. E já tinha algum tempo, acho que uns 2 ou 3 domingos, talvez, que eu tinha pregado outras coisas que o Senhor tinha colocado no meu coração, mas não tínhamos falado nesses últimos 2 ou 3 domingos sobre o reino. E eu entendo, já falei isso algumas vezes na igreja, que é a mensagem que Deus colocou no meu coração para eu estar falando. Porque quando eu ouvi isso e comecei a entender, no final do ano passado, foi como um incêndio dentro de mim. E eu falei: Senhor, eu tenho que falar sobre isso. Depois que eu passei a entender que essa de fato foi a mensagem central de Jesus, foi o que Jesus falou o tempo que aqui estava. Quando por aqui passou, ele pregou o reino, ele anunciou o reino. Então eu falei: Senhor, eu entendi, e faça de mim, Senhor, esse instrumento para anunciar o teu reino também. Hoje nós vamos falar sobre os mistérios do reino, revelação para os filhos e ocultação para as multidões. O texto base é esse de Mateus 13, versos de 10 a 14. Depois, se você quiser entender mais, você pode ler em casa, até de repente até o 17. Mas na NVT é tão lindo, eu gosto muito da NVT. É tão lindo que ela fala assim: a vocês é permitido entender os segredos. Claro que no grego estão os mistérios, mas ali na NVT ela fala os segredos dos reinos dos céus. Mas a outros, não. Mas para a gente entender alguns dos segredos do reino dos céus, a gente precisa pelo menos recapitular e refrescar a memória o que é o reino. Porque a gente falou já desde dezembro para cá que a gente fala que é o reino. Mas às vezes, por ter passado aí talvez 2, 3 domingos falando de outros assuntos maravilhosos da palavra de Deus, então vamos recapitular o que é o reino. O conceito central da mensagem que Jesus pregou quando por aqui passou. Jesus, quando ele iniciou o ministério público dele, quando ele iniciou pregando, trazendo a mensagem, e isso está lá em Mateus 4, ele diz: desde então começou Jesus a pregar a Bíblia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele vem dizendo: mude a sua mente, mude a sua estrutura de pensamento, mude a sua rota, arrependei-vos, metanoia do grego, mude tudo que você conhece, vá a uma nova direção, porque o reino é chegado. Que ele estava dizendo que o reino chegou e está a uma distância que você pode pegá-lo e pode acessá-lo e pode caminhar com ele, com esses conceitos. Era o que Jesus estava dizendo. Muita gente confunde e acha que Jesus veio para criar uma religião. Muita gente confunde e acha que Jesus veio para criar e implantar uma religião. Eu tenho 46 anos de idade. Esse ano faço 47. Nasci e me criei aqui.
aceitei Jesus com os meus 6 anos de idade, mais ou menos, na ilha de Taparica, com meu pai pregando. Mas eu aprendi nessa caminhada com ele que religião, palavras dele. Quem é aqui há muitos anos ouviu ele diversas vezes falar isso aqui do púlpito. Religião é uma canoa furada. Quando você entra nela, ela afunda e te leva para onde você não quer ir. Por isso que nós não falamos sobre religião, nós falamos sobre Jesus, é completamente diferente. Completamente diferente. E Jesus, ele não veio fundar uma religião, ele não veio criar um movimento, ele não veio criar uma religião nova, não veio fazer nada disso. Jesus, ele veio restaurar um reino que o homem tinha deixado se perder. Porque quando Gênesis 1:26, Deus fala que criou o homem à imagem e à semelhança dele, ele fala: e a você, homem, eu vou te dar o domínio sobre tudo isso aqui, que é a expansão do meu reino, e sobre um conceito de colonização. Ele fala: eu estou expandindo o meu reino para a terra, vocês vão ser minha colônia aí, então domine sobre isso tudo que eu criei, sobre os mares, sobre os peixes, sobre as aves, domine. E o homem deixou-se perder tudo que Deus tinha entregado a ele. Então quando Jesus veio, ele veio para restaurar esse reino. Então o que ele estava anunciando era a chegada de um governo celestial sobre a terra. Foi isso que ele veio fazer. E para a gente começar a entender sobre reino, tem algumas coisas que são inerentes de um reino: governo, autoridade, cultura. E a gente tem que entender o que isso significa para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre o que é reino. Um reino implica que ele tem que ter um governante supremo, um rei, um soberano. E para um rei reinar, ele precisa ter algo para que ele possa reinar sobre aquilo. Uma terra, uma faixa, uma extensão de terra. Ou um domínio. E isso fica muito mais fácil quando a gente vai até no inglês para entender. Porque o conceito de reino, ou de sobre territorialidade, do inglês é kingdom, que seria reinado. King, rei, dom, de domain, que é domínio. Então, um reinado é onde o rei exerce o seu domínio, ou até onde o domínio, ou a terra, ou a expansão conquistada já por ele vai. Então, dentro de um reinado tem que ter um rei, tem que ter um domínio, tem que ter uma constituição, que é a vontade falada, traduzida em escrita do rei. A constituição, que a gente sabe que a constituição do reino de Deus é a Bíblia. Tem que ter cidadãos, que no reino de Deus nós somos elevados à condição não só de cidadãos, mas de filhos. Tem as leis, que são os princípios eternos e imutáveis. E tem uma cultura, que é uma vida segundo a vontade do rei. O evangelho do reino, muita gente confunde, e eu acredito, eu gosto quando eu falo isso, porque choca um bocado de gente, sabe? Dá aquela tela azul, igual do Windows, que trava. Muita gente confundiu por muitos anos, a igreja na terra confundiu muitos anos o evangelho do reino com o evangelho da salvação. E pregou salvação, e é uma bênção isso, mas não anunciou o reino. A salvação é a porta, o reino é a casa. E a gente falou só sobre a porta por tantos anos. A religião, ela para na cruz. O reino te leva até o trono do Rei dos Reis. Queira acessar o reino e chegar ao trono, não parar na cruz. E aí, quando a gente começa a estabelecer isso, entender o que é o reino, aí a gente chega nessa passagem. Por que Jesus falava, por que Jesus ensinava por parábolas? Eu não vou ler todo o conceito, mas eu achei lindo um conceito e uma descrição de um biblista que eu gosto muito, um estudioso, chama Warren Wiersbe. É Val que gosta dessas coisas. E ele diz assim: por que por parábolas? Ele colocou, segundo Wiersbe, a condição do coração das pessoas torna necessário que Jesus use parábolas. A parábola é uma história em que algo familiar explica algo não familiar. Aí Cristo vai citar Isaías 6:9 e mais um trechinho que Wiersbe coloca. Ele, ao usar parábolas, estimula a curiosidade de quem está interessado, dos que realmente querem conhecer a verdade. Todavia, ele esconde a verdade dos rebeldes e assim não joga as pérolas aos porcos. Então está aí estabelecido porque é que Jesus ensinou por parábolas. Aí ele fala que a revelação não é para todo mundo. Por que ele estava ensinando por parábolas? Porque a revelação não era para a multidão. A revelação dos mistérios do reino é para quem busca o reino.
para quem busca o rei. E eu gosto que quando a gente fala isso, a gente fala assim: eu quero ver na Bíblia. É bom, eu gosto assim. Romanos 13, 11. Mateus 13, 11. A gente segue ali, a gente acabou de ler Mateus 13, de 10 ao 14, 13 e 11. A vocês é permitido entender os segredos que Jesus estava distinguindo para aquele grande grupo e aquela multidão que seguia. Ele estava distinguindo, quando ele fala no verso 11, os curiosos da multidão com os comprometidos, com os compromissados com o reino. A parábola, ela é como um filtro espiritual. Melhor do que um filtro, eu até coloquei aqui no esboço o filtro. A palavra, quem aqui é da área de TI? Levanta a mão, tem alguém da área de TI aí? Aí ele vai entender fácil. Muito mais do que o filtro, a parábola é como um firewall. Ela gostou ali, ela conectou lá com a mensagem na hora. Aí. Então a palavra é isso, ela é uma barreira de fogo, no português se a gente for traduzir, para ela barrar aquilo que não pode entrar. Não vai. Então é isso, eu coloquei um filtro, mas ela é muito mais que um filtro, ela é um faro. Olham, diz o verso 13, olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. É o que a Bíblia diz. Parábolas revelam verdades aos humildes, mas escondem as verdades dos orgulhosos. Revelam aos humildes, mas escondem verdades dos orgulhosos. Quem tem um coração de discípulo recebe a revelação, mas quem tem uma mente religiosa recebe confusão. Claro como a luz do sol. E Jesus, ele tinha que cumprir tudo aquilo que foi falado e anunciado pelos profetas. Quando a gente chega em Mateus 13, que Jesus começa a falar o porquê de parábolas, e ele vai descrevendo o porquê que ele fala e ensina, ele estava nada mais, nada menos do que cumprindo algo que o profeta Isaías tinha dito, declarado sobre o Messias, cerca de 700 anos antes de Jesus chegar e nascer em carne. Está lá em Isaías 6, 9 a 10. Jesus não apenas ensinava, ele cumpria literalmente as escrituras. A cegueira espiritual é um juízo contra os que ouvem, mas não se rendem. Ouvem, mas não se submetem. Tem um coração não ensinável, um coração duro, leva à cegueira espiritual. Eu não ia ler nem esse trecho de Isaías 6, mas eu vou ler. Ele disse: vá e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos dele. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Jesus estava cumprindo o que o profeta tinha dito, ensinando por parábolas, porque a parábola, quando ela passa pelo filtro, aquele que é discípulo recebe e discerne, quem é religioso recebe confusão. Isso. É por isso que quando eu comecei a falar sobre o reino, eu falava: Deus, mas tem umas coisas aqui, Deus, que o negócio vai dar tela azul. Ele falou: fale. Quem tiver coração de discípulo vai entender. Eu digo amém. Me submeto, Senhor, vamos avançar. E quando a gente começa a estudar sobre o reino, é tão lindo, porque a gente começa a se deparar com alguns mistérios do reino, alguns segredos do reino. Um dos mistérios que eu quero falar nessa manhã, nós vamos falar sobre 3. O mistério número 1, o reino é uma semente. Repita comigo: o reino é uma semente. Mateus 13, de 31 a 32, Jesus conta a parábola da semente de mostarda. E o reino é uma semente. Para refrescar a cabeça de todos vocês, então Jesus contou uma outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia em um campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças. E ela não para por aí, ela cresce até se transformar em uma árvore. E vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. É a menor de todas as sementes, é quase imperceptível, invisível, mas sendo tão pequenininha, ela se torna a maior hortaliça e transaciona de hortaliça para árvore, e ainda abriga ninhos, ainda dá cobertura, ainda dá descanso, ainda dá segurança àqueles que estão à volta e necessitam disso. Uma pequenina semente, ela é pequena em aparência, mas ela carrega um grandioso destino. Começa invisível, mas transforma tudo que está à sua volta. A pequena semente de mostarda começou invisível ali no chão, ela é pequenininha,
mas se transformou numa hortaliça, numa árvore, ofereceu sombra, descanso e segurança para aqueles pássaros que já chegaram a ela. Porque ela começa invisível, mas carrega um destino grandioso que será visível a todos que estão à volta. Carregada de destino, apesar de pequena em aparência. Começa invisível, mas transforma tudo à sua volta. Esse é um dos mistérios que a gente falou nessa manhã. Como uma semente, é o mistério número 1. Mistério número 2. O reino cresce de dentro para fora. O reino cresce de dentro para fora. Quantas vezes desse ano de dezembro para cá a gente tem falado sobre o que é que você carrega? O que é que você tem dentro de você? A gente falou recentemente sobre Maria, a mãe de Jesus, quando ela foi da casa dela, a primeira que chegou no casamento ali nas bodas de Caná, ela foi convidada primeiro. E a revelação que Deus me deu, ela chegou primeiro, antes que Jesus. Ela falou assim, e depois Jesus, que também foi convidado, chegou com seus amigos. Ele também foi no segundo plano. Ela chegou primeiro porque ela foi reconhecida por quem ela carregou. Então o que é que você tem carregado dentro de você? Porque aquilo que você carrega vai te dar notoriedade. Não é seu título, não é sua posição, mas a quantidade e a porção de Deus que você carrega dentro de você. Então mistério número 2, o reino cresce de dentro para fora. Lucas 17, 20 e 21. Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino já está entre vocês ou dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Ele não é um sistema externo. Ele é uma influência interna. Ele é um governo espiritual dentro de pessoas naturais. Ele é um governo invisível dentro de pessoas visíveis. É isso que é o reino. Esse é o mistério número 2. Mistério número 3. O reino é acessado por mentalidade. Repita comigo, o reino é acessado por mentalidade. Diga mais uma vez, por mentalidade. Para gravar agora, por mentalidade. Muitas vezes a gente não está vivendo nem acessando o reino, porque não está com a mentalidade do reino implantada. E aí tem mentalidade de tudo. Tem mentalidade de falta, tem mentalidade de escassez, tem mentalidade de dor, tem mentalidade de sofrimento. Mas não tem a mentalidade do reino ainda dentro da cabeça. E olha que quando Jesus chegou, iniciou o ministério dele público pregando, a primeira coisa que ele falou, mude a sua cabeça. Transforme a sua rota, o seu pensamento, tem uma mudança de mente, metanoia, mude tudo. Mas aí para quando não ficou claro ainda, o apóstolo Paulo, na lucidez do Espírito Santo, ele esclarece isso mais, nas cartas Romanos, capítulo 12, verso 2, eu vou ler. Não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Ah não, porque eu quero isso, eu quero aquilo, então se eu repetir o padrão de fulano, e hoje a gente tem técnica da ciência para tudo, né? Tem programação neurolinguística, não, porque se eu modelar isso, se eu modelar aquilo, irmão, mude a sua mente e coloque ela na frequência de Deus. Não imite aquilo que está à sua volta, tentando conseguir aquilo que alguém que está perto de você já conseguiu. Não, se eu modelar ele, se eu imitar ele, imite Jesus. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Transforme a sua mente, transforme a sua forma de pensar, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O reino não é apenas oração, é governança da mente, é você tomar controle da sua mente, entregar a sua mente cativa ao Senhor Jesus. Mentalidade do reino é o oposto de uma mentalidade religiosa, o completo oposto da mentalidade religiosa. Para ficar mais fácil para mim, enquanto eu estava fazendo esse estudo, eu fiz uma tabelinha de Excel, pequenininha, e coloquei aspectos da religião e do reino. E a gente vai falar sobre eles, são 5 apenas que eu coloquei. O foco da religião é o céu futuro. Esse é o foco da religião, o céu futuro. O foco do reino é o céu agora, é o céu na terra. É o céu na terra que você tem que viver.
A meta da religião, salvação da alma. A meta do reino, restauração do domínio. Governar aqui, enquanto aqui estamos, aquilo que o Senhor nos deu para que nós governássemos. Mas a gente, porque muda o foco, a gente altera a meta e não vive aqui o que Deus quer que a gente viva aqui. Linguagem. A linguagem da religião é uma linguagem litúrgica, cheio de rituais e liturgias, onde a linguagem do reino é uma linguagem governamental. Quando você começa a estabelecer decretos e começa a declarar ele aos céus, as coisas acontecem. Linguagem litúrgica, linguagem governamental. A Bíblia fala, Deus dizendo que nós somos reino de sacerdotes. Jesus é o rei dos reis que somos nós. Mas a gente não pode viver aquilo que o reino quer entregar se a gente não sabe nem se comunicar como rei. Primeiro tem que ser treinado. Não vou dar mais do que 2 exemplos. José passou em todos os lugares dentro do reinado de Faraó. Ele foi na casa de um oficial, na casa de alguém muito influente, que era Potifar. Ele viu como é que aquele homem e aquela casa se portavam. Ele foi para a prisão. Ele teve relacionamento com o padeiro, com o copeiro, com as pessoas da corte, para que depois que ele entendesse como todo o sistema funcionasse, ele pudesse governar sobre aquele país. Se não entender como as coisas funcionam, se não falar a linguagem, não pode viver o que Deus quer entregar. Agora imagine, e tem gente que não entende isso, e por não entender, não sabe discernir as estações. Imagine José, ele chega e fala assim para o copeiro: quando você for restaurado, porque isso vai acontecer, o padeiro vai morrer, você vai ser restaurado, se lembre de mim quando estiver na presença de Faraó. E o copeiro chegou lá e não lembrou. Se passaram anos, até que Faraó sonhou e disse: tem alguém que pode te ajudar. Se ele chegasse na presença de Faraó, no mesmo dia que ele foi restaurado, e dissesse assim: Faraó, teve um hebreu lá, Deus caminha com ele, ele caminha com Deus, revelou o meu sonho, por isso que eu estou aqui. Qual era a vaga que tinha aberta no reino de Faraó? Padeiro, irmão, que tinha morrido. José ia ser o padeiro de Faraó, mas porque esperou o tempo de Deus, foi o governador de todo o Egito. Então você escolhe, se você quer adiantar e ser padeiro. Eu prefiro guardar e ser governador de Deus. Aleluia. Davi foi para servir na corte de Saul. O demônio pegava Saul, o rei, ele tocava e adorava, e o demônio saía. Mas enquanto ele estava ali, ele estava aprendendo como um palácio funciona. Ele estava aprendendo a linguagem, ele estava aprendendo como se comunicar, ele estava aprendendo como delegar, para depois então ele sentar no trono e reinar. Tempos e estações. Uma coisa linda e importante, falando da linguagem, é a mentalidade. Na religião, todo mundo tem uma mentalidade de servo. No reino, você tem mentalidade de filho, de herdeiro e de embaixador. Na religião, a ênfase é a igreja. No reino, a ênfase é o reino que invade todas as esferas, todos os lugares, aonde for, o reino invade. O reino, ele é um privilégio para filhos, não para visitantes. A herança não é para simpatizante. A herança não é para quem não tem relacionamento. Eu gosto mais do termo simpatizante. A herança não é para simpatizante, é para cidadão, é para filho e é para herdeiro. Estes dias eu conversando com um pastor aqui da igreja, foi com o bispo Lúcio. E eu estou escrevendo algo sobre a Bíblia, sobre a Constituição do Reino de Deus. E eu estava debatendo um pouco isso com o Lúcio. E aí, falando, Lúcio, você já percebeu que a Bíblia é muito mais do que um livro religioso. As pessoas estão dizendo: não, um livro religioso. Não é, irmão. A Bíblia, ela é simplesmente um compêndio de princípios, de leis, que Deus deixou para os cidadãos do reino, e um testamento, que Ele, como Pai,
está dizendo que é que nós, como herdeiros e filhos, temos direito. É simples. Mas o povo complica. Herança não é para simpatizante, mas para cidadão. Está na Bíblia? Está. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Filho tem o direito à herança. Imagine você ser filho de Deus, aquele que criou a terra e tudo que nela há. Você tem direito àquilo que Deus criou. Mas a todos quantos o receberam, chave, eles lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Na NVT assim. Uma das chaves do reino. No domingo passado, quem pregou aqui de manhã foi o pastor Benedito Júnior, ali de Goiânia, da igreja Família Real. Nós temos GC de casais e ele estava aqui com toda a equipe de GC, pastora Gisele, pastora Meire, pastor Jalmi, pastora Mara, o qual nós amamos demais. E eu perguntei ele, meu pastor, você pode pregar? Porque eu sei que estava todo mundo cansado, 3, 4 dias de GC. Ele falou, não, meu filho, eu prego. E quando chegou de manhã aqui, ele falou, estava perguntando a Deus o que eu ia pregar. Deus me pediu para eu falar sobre as chaves do reino. Eu disse, meu pastor, fale e não se cale. A chave do reino é a identidade. É por isso que o diabo não muda a estratégia dele até hoje. Ele tenta as pessoas, assim como ele tentou Jesus, o Filho de Deus, na identidade. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, ordene isso. Se tu és o Filho de Deus, transforme isso. Jesus estava tão certo de quem ele era e de quem ele é, que ele não deixou se abalar. Você tem que ter certeza de quem você é. Você tem que ter certeza da sua identidade. Você não tem que ter dúvidas de que você é filho, de que você é filha de Deus. Porque a chave, ou uma das chaves do reino, é a identidade. Quando você tem certeza de quem você é, você consegue acessar o reino através da chave da identidade. Identidade é algo tão importante que nos dias de hoje, e isso é lindo, porque a gente tem, não, mas a identidade eu tenho lá na minha RG, a minha identidade, eu tenho na minha CNH, a minha identidade. Hoje, transações complexas, bancárias ou testamentárias, o que você precisa declarar que você é você hoje, tem leitor facial, tem biometria facial, tem leitura de íris, para confirmar se você tem acesso àquilo ou não, se você é capaz de outorgar aquilo a alguém ou não. Imagine você vender uma propriedade e dizer, não, é de Erval. Sim, irmão, quem te deu? Não, foi Júnior que me deu. Cadê? Ele provando que ele é ele. Quando você tem a identidade, quando você sabe quem você é, você consegue acessar. Não adianta você ficar parado na frente da porta se você não tem uma chave que destrave aquela porta. Como também não adianta você ter a chave, ficar parado e você não ter a ação por fé de meter a chave na porta e acessar. A identidade é uma das chaves do reino. Eu não vou ler agora, mas você pode ler em casa. Carta aos Gálatas 4, de 1 a 7. Vai estar bem claro isso aí. Sobre as chaves do reino, que a identidade é uma delas. Filhos têm acesso, é o que diz em Gálatas, aos segredos do Pai. Servos apenas executam tarefas. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Enquanto filhos têm acesso aos segredos, na intimidade que o Pai quer compartilhar. O reino, ele é administrado por quem entende que é filho, filha de Deus. São esses que exercem a administração do reino. Os segredos, muita gente fala assim, por que Deus trabalha com tantos mistérios? Por que Deus trabalha com tantos segredos? Ele podia revelar isso a mim. Ele podia me dizer isso claramente. Poxa, é uma maldade isso. Deus, ele não oculta os segredos nem os mistérios do reino por maldade, mas por propósito. Provérbios 25, 2, ele diz assim: é direito de Deus ocultar certas coisas, e é direito do rei tentar descobri-las. Nós somos reis pelo Senhor que nos fez assim. É direito nosso tentar descobrir os mistérios de Deus, como é direito dele ocultar. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é esquadrinhá-lo. Na NVT está muito mais claro. Deus, ele esconde o reino não dos homens, mas para os homens que os buscam com fome e determinação.
Ele não quer esconder os mistérios do reino de mim e de você, mas Ele quer esconder para que eu e você possa perseguir e ter perseverança e nos debruçar no estudo para que Ele vá nos revelando aquilo que Ele quer nos dar. Então entenda que Ele não esconde dos homens, mas para os homens que têm fome e buscam Ele verdadeiramente. Ou você tem mentalidade de filho do rei, filho do reino, herdeiro do reino. Qual tipo de mentalidade você tem? Que tipo de mente você tem? O convite do reino é claro. O convite do reino é muito claro. Está em Mateus 6,33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele vem ali discorrendo, e tem gente que tem preocupação: o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, como é que vai ser minha segurança, e isso vai dar certo ou não vai, e eu vou ter esse recurso, não vou, e isso vai finalizar bem ou mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e a saúde vai ser acrescentada, e o recurso financeiro vai ser acrescentado, e a paz de espírito vai ser acrescentada, e a paz do casamento vai ser acrescentada, e a criação boa de filhos vai ser dada, e tudo aquilo mais o quanto você necessita, Ele vai acrescer na sua vida. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aleluia. O reino, e com isso a gente fecha, ele não é um lugar, ele é uma realidade a ser vivida. Jesus, ele não veio somente para nos levar ao céu, ele veio para trazer o céu de volta para dentro de mim e de você. A questão não é quando iremos ao céu, mas a questão principal é se o céu governa o seu coração, se o modelo do céu é o que está implantado dentro de você. O que Jesus veio fazer aqui foi isso. Enquanto Ele por aqui passou e caminhou, Ele não criou religião, Ele não fundou religião, Ele veio restaurar aquele direito que você tem de ser chamado filho de Deus, filha de Deus, de caminhar com Deus e de desfrutar e usufruir tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Shalom! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, Shalom. Yevarereha Adonai veishmerecha. O Senhor te abençoe e te guarde. Yair Adonai panav elecha vichonecha. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Issa Adonai panav elecha. O Senhor levante o seu rosto sobre ti Veyasen lecha shalom. e te dê a paz. Bishemi Adoneinu Yeshua Hamashiach Menatzrat Ben Ha Elohim Hai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho único do Deus vivo de Israel. Amém ve amém. Amém e amém. Aleluia.